Olá pessoal, graça e paz a todos. Bora para mais uma videoaula de ensino religioso. E hoje nós vamos continuar, não é, a nossa caminhada em buscar a Deus. Não é? Nós temos visto aqui nas nossas últimas aulas a busca pela vontade de Deus, né? Então, a aula retrasada nós falamos sobre a busca da vontade de Deus, exatamente esse tema. Depois, a aula passada, não é? Essa aula, a busca da vontade de Deus, nós olhamos a supremacia da vontade de Deus sobre nós, né? Depois, na aula passada, por que buscar a Deus? E aí nós colocamos as razões, não é? Da nossa responsabilidade em buscar a Deus, reconhecendo o senhorio dele, reconhecendo, né, que o Senhor é o nosso, que ele é o único, ele é o Criador, ele é o companheiro, no sentido de ele é o cuidador. E hoje nós vamos caminhar nesse sentido, mas hoje nós já vamos trabalhar a ideia de como buscar a Deus, como fazer isso, como buscar a Deus. Muito bem, essa é a nossa aula de hoje. Antes de nós continuarmos, nós vamos usar aqui 3 textos bíblicos, 3 textos da palavra de Deus. Não é? Um texto em Jeremias, outro em Isaías e outro no Evangelho de Mateus. Então, esses 3 textos estarão na descrição aqui embaixo. Tá? Para você abrir a sua Bíblia com calma, quiser pausar o vídeo, ver o texto aqui embaixo, abrir e você acompanhar, é muito bom. Tá? Segundo lugar, quero mandar um abraço aos alunos do 7º A e 7º B da Escola Batista de Itapevi, onde eu tenho a honra, a alegria de ser um dos professores, não é? E terminou de assistir o vídeo, olha lá, ó, deixa o seu like aí, deixa a sua curtida, curta o vídeo aqui, não é? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, faz o trabalho completo aí, não é? De um bom aluno, daquele que quer de fato conhecer o ensino religioso, a educação cristã e a palavra de Deus, tá bom? Bora então? Como buscar a Deus? Vamos lá, gente. Em todas as religiões, eu tenho dito isso constantemente nas minhas aulas de ensino religioso, as religiões têm algo em comum. Todas as religiões têm algo em comum. Isso é algo muito significativo. A presença do sagrado, do númeno, não é? De um ser supremo, a ideia de indivíduos que fazem parte daquela religião e que vão se dedicar então à devoção, os elementos sagrados, né, como os escritos, como nós temos no cristianismo a Bíblia, mas também esta necessidade de envolvimento pessoal com a religião. Isso é muito interessante. Religião não é simplesmente algo que colocamos na prateleira, né? Religião não é algo apenas que é um acessório que carregamos conosco. Não, religião ela foi feita para ser praticada. Então eu começo essa minha aula chamando essa atenção da ética que envolve a prática religiosa, não é? A devoção religiosa. E a gente poderia até ampliar essa matéria, já foge do objetivo dessa aula, mas quem sabe a gente faz uma aula sobre isso, conectando a ideia da ética e da moralidade como a prática religiosa consciente. Não é? Quer dizer, o bom religioso é aquele que desenvolve uma ética, uma moral condizente com aquilo que ele crê. Não é? Então, eu creio num Deus bom. Então, eu tenho que ser também um indivíduo bom. Eu creio num Deus verdadeiro, num Deus honesto. Então, eu também tenho que ser honesto. Eu creio num Deus correto, então eu tenho que também ser correto. Então repare essa ligação no que eu creio e no que eu faço, não é? Na minha fé
e na minha prática, na minha moralidade. Mas esse é um assunto, foge, não é, do nosso escopo hoje, apesar de estar de alguma maneira ligado. O tema é como buscar a Deus. Então nós vimos a busca da vontade de Deus, por que buscar a Deus e agora como. Então como fazer isso? E um dos primeiros textos, nós vamos para o primeiro texto de hoje, nós vamos ler lá em Jeremias, capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Na verdade, eu vou ler do versículo 11 até o versículo 14. Jeremias, capítulo 29, versículos 11 ao 14. Ok? Diz assim a palavra de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, olha o intento de Deus com relação a Israel. Pensamentos de paz e não de mal. Agora veja bem. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esse texto, só para a gente trabalhar um pouco o contexto dele, Deus está falando para Israel, para o povo de Judá, que estava exilado, estava escravizado numa nação vizinha, numa nação pagã. E Deus está então prometendo, Deus está aqui prometendo, dizendo, olha, eu vou abençoar vocês, eu vou visitar vocês, eu vou trazer vocês de volta para casa, eu vou livrar vocês da opressão do cativeiro. Muito bem, dentro desta ideia, o texto bíblico deixa muito claro quando Deus diz, olha, vocês vão me invocar, vocês vão orar a mim e eu vou ouvir vocês. Vocês vão pedir e eu vou atender a oração de vocês. Como? Como orar? Como invocar? Como fazer com que Deus de fato nos ouça? Como buscar a Deus de modo efetivo? Seria simplesmente ir numa igreja? Assistir um culto, uma missa, uma cerimônia? Seria apenas ter a Bíblia em casa, a deixar a Bíblia aberta? Não. Tudo isso pode ser até bom. Mas há algo maior, mais do que isso, muito mais. O texto diz no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis. Repare, isso é uma promessa. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, nós temos aqui um termo que mostra o modo como eu vou fazer e ser atendido, quando me buscardes de todo o vosso coração. Repare, qual que é o modo? Quando vocês me buscarem. E como eu vou buscar a Deus? Então, o título da nossa aula é Como Buscar a Deus. E está aqui, de todo o vosso coração. Repare, a Bíblia está dizendo, vocês vão me achar. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar e eu vou atender vocês. Porém, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Um dos termos, pessoal, muito importante na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é coração. A palavra coração, que não tem a ver com a palavra coração como nós usamos hoje, não é? Aqui no mundo ocidental, em língua portuguesa, enfim. Porque coração para nós tem a ver com paixão, tem a ver com não é? Com aquele símbolozinho de amor, de paixão, de estar apaixonado, o coração que bate e apaixonado por alguém. Não, a palavra coração na Bíblia
é muito mais do que isso, é muito mais profundo. A palavra coração na Bíblia tem a ver com a sede de todo o nosso intelecto, com toda a nossa vontade, com todo o nosso intento. A palavra coração tem a ver com o core, tem a ver com o centro, com o núcleo da vida humana. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu me represento está no meu coração. Então, os meus pensamentos, do ponto de vista bíblico, os meus pensamentos vêm do coração. Os meus desejos vêm do coração. Os meus pensamentos vêm do meu coração. Os meus projetos, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu sei, como eu me relaciono, vem do coração. Então, quando a Bíblia diz, buscar-me-eis, quando me buscar de todo o vosso coração, quer dizer, quando todo o seu ser estiver envolvido nesta busca. E aqui alguns adjetivos são necessários para nós entendermos. Primeiro, vontade, com toda a sua vontade. Buscar a Deus, de fato, com fé, crendo quem Ele é e querendo encontrar a Deus. Segundo, buscar a Deus com sinceridade, com transparência, com verdade naquilo que nós fazemos. E aqui vai uma crítica ao processo religioso brasileiro. Nós somos um país majoritariamente católico. Cristão, vamos falar cristão, né? Retiro católico, majoritariamente cristão. Porém, nós temos um número muito grande de cristãos que são apenas nominalmente, apenas se apresentam como cristãos, mas não têm um relacionamento muito real, verdadeiro ou próximo com Deus e com a sua palavra. O texto está contra isso. O texto está dizendo, buscar-me-eis quando vocês me buscarem de todo o coração, com verdade, com sinceridade, com responsabilidade. Quando vocês, todo o seu ser, o seu pensamento, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, a sua vontade, a sua motivação, o seu desejo, tudo estiver voltado para buscar a Deus com verdade e com sinceridade. Isso é muito bonito. João, o Evangelho de João, lá no capítulo 4, eu falei que nós íamos tratar só esses 3 textos, mas é que nós vamos lembrando e vamos conectando outros textos. Eu só vou citar um versículo lá no Evangelho de João, capítulo 4, perguntam para Cristo assim, mas quem que são os verdadeiros adoradores? Nós vamos adorar a Deus onde ou como? E aí Jesus Cristo responde, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A ideia de adorar a Deus em espírito e em verdade está ligado aqui com esse texto, me buscar de todo o vosso coração, com sinceridade, com verdade naquilo que você está fazendo, não simplesmente como uma manifestação religiosa para que os outros vejam. A religião não é para que os outros vejam. A religião, ela tem a ver com o aspecto individual e coletivo. Individual é a minha vida com Deus, como eu vou buscar a Deus, e ligado à coletividade com um grupo de pessoas que professam a mesma fé. Mas esta busca tem que ser de todo o nosso coração. Todo. E isso, pessoal, não é só no cristianismo. Qualquer religião. Isso é uma questão de coerência. Qualquer religião tem que buscar de todo o coração. Não adianta ser religioso apenas na teoria. Na teoria. E na prática eu vivo como eu quiser. De modo nenhum. De modo nenhum. Não é? Eu estou vendo que nós vamos ter que fazer uma aula sobre ética e moralidade conectada à religião. Porque a forma como eu vivo tem que estar conectado àquilo que eu creio. Mas vamos caminhar. Então, como buscar a Deus? Em primeiro lugar, buscar a Deus de todo o vosso coração, de todo o coração, com toda a sua sinceridade, com toda a sua alma, com toda a sua vida, com intensidade, Segunda lição, segunda questão, pessoal, que nós podemos tratar aqui, é o texto que nós
lemos na aula passada, Isaías 55, versículo 6 e versículo 7. Isaías 55, do 6 ao 7. Diz assim, Isaías 55, do 6 ao 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu li Isaías 55, do 6 ao 9, só corrigindo, do 6 ao 9. Aqui eu não vou falar todos esses versículos, mas apenas do 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quer dizer, como eu devo buscar a Deus? Primeiro, de todo o coração. Segundo, com urgência, por várias razões. Primeiro, nós temos que buscar a Deus enquanto estamos nesta vida terrena. É aqui que nós temos que buscar a Deus. Segundo, a nossa vida terrena, ela é curta. Ela é curta, mesmo que você faça, vou morrer com 90 anos, ainda assim é curta, porque um dia você vai morrer. Agora, a questão é, eu não sei se eu vou chegar aos 90. Eu tô com 45, eu não sei se eu vou chegar aos 90. Você vai? Eu também não sei. A ideia é, este é o tempo para nós buscarmos a Deus. É o tempo que se chama hoje, agora. Buscar a Deus. Porque depois de nós morrermos, nós não podemos mais buscar a Deus. Depois da nossa morte, nós colhemos aquilo que buscamos nesta vida. Se você buscou a Deus de todo o teu coração, você vai encontrá-lo lá depois da sua morte. Você não buscou a Deus? Você viveu como você quis? Você buscou esse mundo? Você buscou os aplausos dos homens? Você buscou o seu próprio prazer? Você buscou viver a vida de acordo com o que você quis? De gozar a vida da melhor maneira? Ok, é uma escolha tua. Mas não pense que você vai encontrar isso lá. Se você buscou a Deus e você viveu, aí vem o versículo 7, se você deixou o caminho perverso e se converteu ao Senhor, então Deus vai se compadecer de você e Deus vai te abençoar e te salvar. A ideia, pessoal, para eu não me alongar tanto, e o nosso tempo já vai se esgotando, e eu tenho mais uma lição, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Salmo diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Não é? O salmista diz isso, é tão bonito esse salmo, não é? Perto está o Senhor de todos os que invocam, e a ideia é que Deus está perto. Deus está perto. Agora, a questão o Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. A questão aqui importante é que Deus está perto. Mas haverá um tempo em que Deus não estará mais perto. Essa é a verdade. Esta é a verdade. Nós temos um tempo em que Deus está perto para ouvir a nossa oração. Mas Ele é Deus. E o tempo em que Ele estabeleceu para nós buscarmos a Ele é esse tempo. E por isso a nossa escola está de parabéns por ter essa disciplina, ensino religioso, que é uma das disciplinas mais importantes que nós temos na vida. E eu creio que é a mais. Por quê? Porque todas as outras disciplinas, elas dependem do nosso relacionamento com Deus. Dependem. Você vai ser um engenheiro, médico,
um banqueiro, você vai ser um advogado, você vai ser um comerciante, você vai ser um funcionário público, você vai ser um professor, você vai ser um autônomo, seja lá o que você fizer, você depende da escola para te ensinar a ser. Mas tudo isso depende do relacionamento seu com Deus, de Deus te dar saúde, condições e vida, e ao mesmo tempo de você buscar a Deus e fazer tudo para a glória do Senhor e Deus te abençoar com a paz e plenitude e saúde. Então, pessoal, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Como buscar a Deus? Com urgência. Com urgência. Aquela primeira lição, buscar a Deus com sinceridade, tem que ser com urgência. Não dá para brincar com Deus. Não dá para brincar de ser religioso com Deus. Ou somos ou não somos. Ou somos aqueles que se convertem e que voltam para o Senhor, ou continuamos como os perversos que têm os pensamentos longe de Deus. Ok? Então, como buscar a Deus? De todo o coração e com urgência. E o último texto, para nós encerrarmos a nossa aula, é Mateus capítulo 11. Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, é Jesus falando. Ele diz assim, Mateus 11, 28 a 30, diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu creio que essa lição é a mais preciosa de todos, porque fecha o ciclo. Eu busco a Deus de todo o coração e eu busco com urgência. E por quê? Porque Jesus Cristo nos dá descanso. Descanso. É claro, essa lição está no porquê buscar a Deus, né? Que seria a lição anterior. Porque Ele nos dá descanso. Mas como que eu busco a Deus então? Com entrega. Olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você pode estar cansado e sobrecarregado e nós temos que nos entregar a Jesus. Entregar a Jesus. Chega de ficar resistente a Jesus, né? Chega. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, a ideia é, eu vou me descarregar dos meus pesos, dos meus pecados, das minhas dúvidas, das minhas culpas, dos meus medos. Eu vou me descarregar de tudo isso e eu vou colocar sobre Cristo. Ele fala, vinde a mim, eu vos aliviarei. Quer dizer, por que ele nos alivia? Porque ele toma sobre si, os nossos fardos, os nossos pesos, os nossos pecados, as nossas culpas. E nós tomamos o jugo dele, nós tomamos o peso, e o peso de Cristo é leve. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o fardo de Jesus é amor. É amor. Por isso eu posso buscar a Deus me entregando totalmente a Ele. Pessoal, não tem nada na nossa vida. Não tem um detalhe da nossa vida que Jesus não receba com alegria. Nós somos pecadores. Erramos, pecamos, mentimos, fazemos coisas erradas. Mas Jesus, Ele leva sobre si os nossos pecados. Eu acho muito bonito o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1,9, vai estar aqui todo na descrição os textos. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu posso me entregar a Ele, eu posso confessar os meus pecados, eu posso me jogar aos pés de Jesus Cristo,
porque ele não aponta o dedo. Neste mundo, neste tempo, o tempo de buscar a Deus com urgência, ele não julga, ele salva, ele perdoa, ele regenera, ele nos põe de pé, ele nos transforma em novos homens, novas mulheres, novos indivíduos que vão aprender a viver dentro desse relacionamento religioso com ele, a viver para a glória de Deus, o nosso Pai. Como buscar a Deus? Primeiro, de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Segundo lugar, com urgência, agora. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E também buscar a Deus com entrega. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É buscar a Jesus Cristo. E só Jesus, viu? Só Jesus, porque só Jesus pode trazer este alívio e ninguém mais. Porque só Jesus é o Filho de Deus, só Jesus Cristo morreu na cruz por nós, só Ele é o Filho do homem, é o Messias, é o Cristo, é o Jesus ressurreto, é o nosso Deus. Ok, pessoal? É isso. O ensino religioso ensina isso. Como buscar a Deus. E essas lições são importantes, são fundamentais no nosso relacionamento com o nosso Deus, o Criador e aquele que quer ser o nosso Salvador também. Ok, pessoal? Bora então para caminhar aí para a próxima aula, né? Porque essa já foi. Como buscar a Deus. E que Deus abençoe a sua vida. Que você busque a Deus de todo o seu coração, com urgência e com toda entrega. Se entregue-se, se jogue aos pés de Jesus Cristo. Poderíamos falar muitas outras coisas, né? Podemos até na próxima aula fazer uma segunda parte, falar sobre 2 palavrinhas só: fé e arrependimento. E poderíamos colocar uma terceira palavrinha aí: quebrantamento. Vamos lá? Próxima aula a gente fala como buscar a Deus, parte 2, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.